Irmão, sinta à vontade, tá? Quiser chegar um pouquinho mais para frente, aqui em frente às portas, tá correndo um vento gostoso, que se eu pudesse eu ficava ali. Irmãos, depois de 2 meses ausente, com a graça de Deus, a gente volta a estar com os irmãos pela manhã. Me ausentei porque foi necessário estar lá na congregação e eu consegui dar apenas os estudos de presbítero. Mas eu entendi ser o momento de voltar e eu fazer isso com mais prazo, né? O restante dos estudos que ainda falta sobre os diáconos. E a ideia é de vez por outra eu estar lá. Mas isso aí vai ser definido, pensado entre o conselho, porque é o nosso desejo também organizar a congregação. Inclusive, a gente já tem um projeto montado para isso, só está precisando o conselho tomar ciência e aprovar, né? E aprovando, a gente vai caminhar nesse sentido para organizar aquela igreja, ela se tornar independente, ter o seu pastor fixo e o trabalho continuar sendo realizado. A gente está estudando sobre o tema, né, do ano, que é crescendo no conhecimento sobre a igreja, a vida cristã. E parte desse assunto envolvia, coincidentemente, sobre liderança. A gente tratou sobre isso, outras coisas mais. Eu vou pausar um pouco esse estudo para a gente focar em alguns versículos do capítulo 7 de Mateus. E depois que a gente concluir esses versículos, a gente retoma o nosso assunto do ano para continuar estudando sobre a igreja. Então, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 7. Esse capítulo é o último capítulo do Sermão do Monte, que começa no capítulo 5, que tem as bem-aventuranças que nós já estudamos. Se não me falha a memória, em 2022, nós também estudamos outras partes do Sermão do Monte, sobre oração. Então, nós vamos abordar mais uma outra parte, que é o capítulo 7, dos versículos 1 a 6. E nas quintas-feiras nós estamos estudando sobre ansiedade, que faz parte do capítulo de número 6. Então, praticamente, nós tratamos sobre quase tudo o que Jesus proferiu nesse sermão que é chamado Sermão do Monte. Nós vamos ler juntos, capítulo 7 de Mateus, versículos 1 a 6. Vamos lá? Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Nós vamos focar no versículo 1,
que a gente sabe de cor. Não julgueis para que não sejais julgados. O que nós entendemos sobre o que Jesus está ordenando a nós? Não julgar para não sermos julgados. O que a gente pode dizer sobre isso? O que Jesus está querendo dizer aqui com essas palavras? Então, nós não podemos apontar o erro do irmão. Ok. O que mais? Alguém tem um pensamento diferente disso? Sobre o que Jesus está ordenando? O que nós estamos fazendo é pensar. Será que o que Jesus está ordenando é que nós não podemos apontar o erro do irmão? Ou que outra coisa que ele está querendo dizer que nós não podemos fazer? Ítalo, o que você acha? Ok. Como, Dodô? Nós não podemos fazer acusações, né? No caso, em poucas palavras, Ítalo, nós não podemos julgar, literalmente. Certo. Então, a gente tem que pensar basicamente em dois caminhos. Ou é literal, é total, né? Não há espaço para julgamento. Ou depende. E aí que é o desafio, né? Se de fato o sentido é de depende, em que circunstâncias que a gente está apto, que a gente deve, que a gente pode julgar? Será que o que Jesus está dizendo é que Ele está nos proibindo de fazer qualquer tipo de juízo para com o nosso próximo? Ele quer dizer com isto que o crente jamais pode exercer qualquer tipo de julgamento a outra pessoa? Vamos pensar aqui, versículo 6 desse capítulo, lê para nós aí alguém. Versículo 6. Vamos pensar sobre esse versículo? Não deis aos cães o que é santo. Então nós temos uma outra ordem. Estamos proibidos de dar o que é santo aos cães, ok? Essa é a primeira ordem no versículo 6. A segunda ordem é que também não devemos lançar ante os porcos as vossas pérolas. Nós temos duas ordens. A gente não pode nem dar o que é santo aos cães e nem dar as nossas pérolas aos porcos. Nós temos dois grupos de indivíduos. Quais são eles? Pães e porcos. Nós vamos chegar lá. Não hoje, mas nós vamos chegar lá. O intuito é a gente estudar até o versículo 6, Mateus 7. Bom, então tá. Nós temos dois grupos. Oi, Dudu. Isso.
É, exato. É uma boa, né? Uma boa reflexão. Então nós temos dois grupos. Eu acho que não é difícil da gente entender que não é literal. Jesus não está nos proibindo de... Primeiro que a gente não tem nem pérola, né? Mas ele não está nos proibindo de lançar pérola aos porcos e de dar o que é santo aos cães. Não é difícil da gente entender que cães e porcos se referem a, não a animais, mas a pessoas que se caracterizam ou que podem ser classificados como cães ou porcos. Assim sendo, e depois a gente vai chegar lá para entender melhor isso. O que nós estamos fazendo é só tentar entender qual é o sentido daquilo que Jesus falou no versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Esse versículo nos ajuda a entender um pouco do que é o sentido de não julgar. Por quê? Porque tendo esses dois grupos que se referem a indivíduos, como é que nós vamos identificar as pessoas que podem ser caracterizadas como cães e porcos, sem julgar? Vocês concordam que para identificar que uma determinada pessoa pertence a um determinado grupo, não importa qual seja, a gente precisa de ter um certo tipo de juízo, de julgamento sobre a pessoa? Talvez possa ter. Uhum. Sim. E no caso, Jesus usa dessa figura de linguagem para, melhor dizendo, ele usa essa figura de linguagem para relacionar aquela mulher a cão, né? Então tem uma certa relação, sim. O que eu quero que vocês pensem sobre o que Jesus está ensinando sobre julgar, não podermos julgar, é que isso é literal, porque se for, como é que no versículo 6 Jesus diz assim, não dê o que é santo aos cães e não dê pérola aos porcos? Eu só posso cumprir isso se eu julgar o indivíduo, se ele se caracteriza como porco ou cão. A gente pode pensar nesse sentido, para esclarecer um pouquinho melhor, é só para exemplificar, tá? Nosso ponto aqui não é criticar, não é entrar no mérito da questão. Mas, por exemplo, como é que nós identificamos, eu ia usar a questão da política, direita e esquerda, mas tem um exemplo mais tranquilo. Como é que você identifica uma pessoa que é presbiteriana de uma pessoa que é batista? Um ponto, Gabi. Por exemplo, para te ajudar, batismo. Consegue diferenciar? Mas a questão, por exemplo, dos batistas não batizam crianças. Os presbiterianos batizam crianças. Quando a gente pensa na questão de outras, nós não precisamos ficar avançando demais nisso. Mas em outras questões teológicas há uma certa diferença. Quando a gente pensa em católicos e presbiterianos, são algumas características que uns têm e outros não têm, e para isso eu preciso ter um juízo de valor, né? Julgar algo por parte daquela pessoa para eu identificar se ela é uma coisa ou outra. Então é só para a gente ter essa ideia aqui mais clara do que nós estamos falando. É isso que a gente está pensando para entender o sentido. Porque se é literal,
Não tem como a gente cumprir versículo 6. Olhando para o versículo 6, nós temos nele mesmo uma resposta de que o sentido do que Jesus está ordenando não é literal. O que mais que a gente pode observar? Também no versículo 15 do capítulo 7. Outra pessoa leia para a gente. Perceba, Jesus está dando uma ordem também. E para que eu cumpra essa ordem, eu preciso saber, preciso julgar, para identificar quem é falso profeta, quem é ovelha vestido de lobo. Eu preciso julgar. Ovelha vestido de lobo, não, é o contrário mesmo. Lobo vestido de ovelha. Então, quando a gente olha para o versículo 6 e o versículo 15, não tem como a gente cumprir isso se o que Jesus está dizendo no versículo 1 é literal. Capítulo 7, versículos 16 e 20, a 20. Acompanha aí. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus está aqui dizendo assim: como é que eu identifico alguém que é um verdadeiro cristão de um não cristão? Pelas obras, pelos frutos. Para que eu cumpra ou faça isso, eu preciso de julgar, certo? Tem que estar avaliando, analisando, e eu vou ter que emitir algum juízo em relação à prática daquela pessoa, para que ao ver a prática eu pense, será que essa prática corresponde a algo que é cristão ou não cristão? Se corresponde a algo cristão, o meu juízo é cristão aquela pessoa. Se não corresponde, o contrário. Além de termos esses 3 exemplos no próprio capítulo de número 7, nós temos outros exemplos em outras passagens que apresentam para nós questões aonde o julgamento é necessário. Abra aí em Romanos, capítulo de número 13, versículos 1 a 5. Romanos 13. Versículos 1 a 5. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Por quê? Os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Preste atenção. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada.
Pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que eles estejais sujeitos não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Onde eu quero chegar com esse texto em relação à nossa passagem, onde Jesus está proibindo que nós julguemos uns aos outros. É de observarmos que o que Paulo está dizendo é que Deus constitui a autoridade e a constitui para fazer pelo menos duas coisas. Vocês pegaram quais são elas que Paulo diz aí no texto? Para que a autoridade é constituída por Deus? Para fazer o quê? Para fazer o bem a quem faz o bem e para castigar aqueles que não fazem o que é certo. Para que isso aconteça, essas pessoas precisam julgar. Elas vão analisar a conduta do indivíduo, do cidadão, para saber se ele está tendo uma conduta certa ou errada. Se ele está tendo uma conduta errada, isso foi provado, isso foi julgado, isso foi analisado, ele vai ser castigado. Então, tipo assim, nós não estamos falando de algo muito diferente do que acontece quando alguém vai para um tribunal de juiz. Tem o juiz, e o que ele vai fazer? Ele vai julgar a causa. Se cabe àquele indivíduo castigo, sentença, ou ele não tem culpa no cartório. Para isso ele precisa julgar. E se o próprio Paulo está dizendo que é Deus quem constitui a autoridade, da qual serve para julgar, como é que o que Jesus está dizendo em Mateus 7,1 é literal? Porque aí uma coisa é contrária à outra. Só para a gente pensar. Uhum. Uhum. Sim. Certo. Ok, isso mesmo. Vamos lá para Gálatas capítulo 1. Eu só estou mostrando para os irmãos nesses textos que existem várias circunstâncias na vida em que nós devemos julgar. Entendeu? Gálatas 1:8. Pedi a Eliane para ler para nós. Ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja aí anátema. Para que a gente cumpra o que o apóstolo Paulo também está dizendo, a gente precisa julgar. Qual é a ideia aqui? Sobe alguém no púlpito, ele começa a pregar a palavra de Deus. O que a gente tem que fazer? Enquanto ele está pregando, julgar. O que ele está dizendo é coerente com as escrituras ou não? Sim. Então, está aprovado. Não é. Mesmo que ele seja um anjo, que desceu do céu, mesmo que se aparente aí de uma forma sobrenatural, em forma de luz, se ele prega contrário às escrituras, nós temos que julgar. Sim. E é aí onde muitas igrejas caminham de mal a pior,
porque a palavra de Deus não é conhecida, ela não é lida. Agora, irmãos, ainda que a gente seja historicamente uma igreja que estuda as Escrituras e preza pelas Escrituras, é certo que tem muitos crentes presbiterianos e reformados que não leem a Bíblia como deveriam ler. E aí você pode falar o que for, que vai ser dito como palavra de Deus, porque é o anjo do Senhor que está dizendo essas palavras. E tem muitas igrejas onde os pastores estão dizendo que é palavra de Deus e não é palavra de Deus, e a igreja está abraçando porque o povo perece por falta de conhecimento, de fato. Por fim, ainda nós temos, achei que era o último texto, mas um outro que nós temos aqui é 2 João, capítulo 1, versículos 10 e 11. Pedi a Lúcia para ler para nós. 2 João, capítulo 1, versículos 10 e 11. Aqui é a mesma coisa que nós lemos no texto anterior, mas de uma maneira mais clara. 2 João 1, versículos 10 e 11. Amaldiçoado. Só aproveitando a dúvida, na nossa versão comum, que é a Almeida Revista Atualizada, a gente tem expressões que não são tão comuns, como anátema, por exemplo. Mas hoje a gente tem a facilidade de ter outras versões, que vez por outra eu cito, como NVI, Nova Versão Internacional, NAA, que é Nova Almeida Atualizada, e NVT, que é Nova Versão Transformadora. Provavelmente nessas versões vai ter uma palavra de mais fácil compreensão. Pode ler, Lúcia. Focando principalmente no versículo 10, João está sendo mais claro ainda em dizer que nós devemos julgar quem entra ou não entra na nossa casa. Se alguém vem ter convosco, que não traz a sã doutrina, a doutrina que Cristo ensinou, que os apóstolos ensinaram, não podemos recebê-lo em casa. Aqui tem um contexto por trás. A gente só está usando o texto para ver que cabe julgamento em vários casos. Esse é um dos casos, onde eu só posso permitir que alguém entre na minha casa se ele fala da sã doutrina. Para que eu saiba se ele falha ou não, eu tenho que julgá-lo. Aqui os apóstolos ensinam que o crente deve julgar se a sã doutrina, ou se a doutrina ensinada é fiel ou não à palavra de Deus. Vamos voltar e vamos lá para 1 Coríntios capítulo 5, versículos 1 a 5. Primeira Coríntios 5, 1 a 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de teu próprio pai. E, contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia
seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O que Paulo está dizendo? É que ele, como líder da igreja, que teve ciência de um membro da igreja, que estava tendo um procedimento que nem os gentios mesmos tinham, deveria não somente ser julgado, mas ser sentenciado, e a sentença era entrega para Satanás, para ver se Satanás dá um jeito. Sim, entrega para Satanás, porque Satanás vai como é que eu posso dizer? Vai fazer coisas com esse indivíduo, e a gente sabe que o diabo faz não tem nada de bom. Então é como se fosse assim, entrega para Satanás, para que Satanás, fazendo aquele indivíduo sofrer, por meio do sofrimento, ele se volte para Deus. É mais ou menos aquilo que a gente costuma dizer, foi para o mundo, sofreu, e porque sofreu lá no mundo, ele se voltou para Deus. É. Sim. No caso aqui a gente não sabe, a gente tem duas possibilidades, né? Primeiro, é que com base no que Paulo menciona desse pecado, isto nos leva a entender que provavelmente esse indivíduo não era um verdadeiro crente. Porque um verdadeiro crente não se casa com a mulher do seu pai, né? Não é um pecadinho, vamos assim dizer, é uma coisa que assim, é anormal acontecer. Mas é lembrar que a igreja de Corinto era constituída de gentios pagãos que tinham práticas muito estranhas e que ao se converterem, eles estavam em um processo de amadurecimento. E é por isso que Paulo, em boa parte das suas cartas, vai chamar a atenção dos gentios, porque eles vinham com essas práticas, não sabiam que isso era errado, e aí, estando na comunidade, eles eram instruídos e ensinados de que estas coisas eram erradas e eles tinham que abandonar. Então, nos dá a entender que talvez não fosse um verdadeiro crente, mas que ouviu o evangelho, só que pode talvez ser um verdadeiro crente, que é porque assim, ó, a igreja tem os seus princípios bíblicos, dos quais devem ser vividos, obviamente. A igreja é um instrumento de Deus para que o indivíduo seja auxiliado a viver conforme as Escrituras. Mas quando o indivíduo está na igreja e ele não aceita, ele não entende, e ele vive na prática do pecado, a igreja não tem mais o que fazer e ele não se identifica mais com aquela igreja. Então cabe julgamento, sentença de exclusão, ele não pertence mais à comunidade, ele pertence ao mundo, e aí entregue a si mesmo, sofrendo pelas próprias decisões erradas. E isso não vai deixar de ser um instrumento para aquela pessoa voltar, perceber que não é esse o caminho. Eu estou sofrendo, isso está me fazendo mal. E aí, por meio disso, por meio da dor, lembra que a gente costuma dizer isso? Se não vem pelo amor, vem pela dor, que também é amor, né?
Mas é mais ou menos essa ideia. Se não vem pelo amor, que é a instrução dentro da igreja, vem pela dor, porque vai para o mundo, sofre, até que ele entenda que o lugar dele é na igreja, é servindo a Cristo Jesus. Sim. O ideal é que não seja pela dor, né? Mas nós somos muito difíceis para aceitar as coisas e a gente costuma aprender depois de muito tempo e por meio da dor. Mas a ideia, meus irmãos, é a gente entender que Jesus dizer que nós não devemos julgar para não ser julgados, deve ser compreendido da maneira certa, porque o julgamento é necessário em várias situações da nossa vida. Inclusive, está sobre a liderança, que são os presbíteros, julgar a vida dos irmãos, porque a sua conduta está errada. E dentro da igreja a conduta deve ser assim. Se está sendo errado, cabe julgamento, cabe sentença, cabe disciplina, cabe correção, que é proveitoso, é para o seu bem. A gente já tratou sobre isso, né? Disciplina tem um sentido pejorativo, mas por problema do nosso próprio coração, mas a disciplina é proveitosa, porque a gente tem as nossas deficiências e Deus nos dá a igreja, líderes, para cuidar, nos ajudar espiritualmente, nas coisas que a gente tem dificuldade. Então a gente vai errar, vai ter que ser chamado a atenção pelo presbítero, principalmente, mas para o nosso próprio bem, para a gente viver as Escrituras. E é por isso que nesse sentido, isso também já foi mencionado aqui na época que nós estudamos sobre presbiterato e diaconato, que a liderança precisa dar exemplo. Porque se a função dela é julgar a vida espiritual dos crentes, como é que ele vai julgar se ele mesmo não é exemplo? Ele precisa ter o mínimo de exemplo possível. Vamos para Mateus novamente, capítulo 18. Também está nesse mesmo sentido de julgamento necessário e que existe dentro da própria igreja. Mateus 18, versículos 15 a 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E olha agora, se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em outras palavras, é entregue ao mundo, exclua, entregue a Satanás, que é o príncipe deste mundo, para que Satanás faça com que ele sofra, e por meio do sofrimento, ou ele vá para o inferno, ou ele tome jeito. Então essa é a ideia. E fazer as pessoas sofrerem. Citando Lloyd Jones, ele diz que as Escrituras mostram muito claramente que no âmbito da igreja deve-se pôr em prática o juízo discriminador. Essa questão, por si mesma, merece um estudo inteiramente próprio, porquanto, devido às nossas ideias e noções frouxas, quase se diz uma perfeita verdade ao se afirmar que a disciplina é praticamente não existente
na igreja cristã moderna. Lloyd Jones, nos seus dias, já constatava que julgamento não era algo que existia dentro da igreja e precisa existir. Quando não existe julgamento dentro da igreja, e nós estamos aqui falando de disciplina, a igreja sofre. Quando as pessoas dentro da igreja vivem de qualquer forma, vivem no pecado, e não há disciplina, não há julgamento por parte da liderança, que tem autoridade para isso, a igreja sofre. Naqueles dias, ele já diz que isso era uma realidade. Aí ele pergunta: quando foi a última vez que você ouviu falar de uma pessoa que foi excluída de alguma igreja local? Quando foi a última vez em que você ouviu falar de alguém que foi suspenso da mesa da comunhão? Folheie as páginas da história do protestantismo e você descobrirá, olha só, que a definição protestante de uma igreja tem sido esta: o que é uma igreja protestante, o que é uma verdadeira igreja? Uma igreja é um lugar onde a palavra de Deus é pregada, as ordenanças são administradas e a disciplina é exercida. Irmãos, e tem algo que assim entristece o nosso coração como liderança. É que na teoria tudo é muito belo. O dia de profissão de fé é algo maravilhoso, porque marca a vida dos que estão professando a sua fé publicamente, estão se tornando membros da igreja. E quando alguém professa fé, ele está ali declarando diante de Deus e da igreja, de que ele submete às autoridades da igreja, enquanto estas forem fiéis à palavra de Deus. Eles implicitamente se submetem e afirmam aceitar serem disciplinados quando estiverem errados. E aí o que entristece a liderança é que quando um irmão comete uma falha e o conselho precisa chamar esse irmão, precisa julgar esse irmão e disciplinar, na prática, o que era bonito na teoria não é a mesma coisa. Não aceita a disciplina. Sai da igreja. Acha que o que está sendo feito é algo errado. E meus irmãos, se não existir disciplina na vida da igreja, não é igreja. Porque igreja, vida cristã, é para viver de maneira cristã. Não é para viver de maneira mundana, errada. E nós vivemos dias onde é só massagear o ego. É prosperidade para lá, é coach para cá. E não é assim a vida cristã, só. Tem prosperidade, amém por isso. Tem os aspectos positivos, mas tem a lei. Tem o que é certo e o que é errado. E as pessoas muitas vezes vêm à igreja para viverem como elas querem, e se alguém chamar a atenção, ela sai da igreja. Talvez o fato de sair da igreja, tudo sendo feito da maneira certa, é reflexo de que aquela pessoa é um gentio mesmo. Ela não é um verdadeiro cristão. E é bom que saia, para não trazer prejuízo e vergonha para a igreja. Porque quando membros de uma igreja pecam, elas envergonham o nome de Deus, envergonham a igreja, trazem escândalo, uma série de coisas. Porque precisa haver disciplina, julgamento. Continuando a citar Lloyd Jones, para os pais protestantes, a disciplina era um sinal distintivo da igreja.
tanto quanto a pregação da palavra e a administração das ordenanças, que no caso aqui são sacramentos. No entanto, conhecemos muito pouco sobre disciplina. Isso resulta dessa noção frouxa e sentimental que pensa que não se deve exercer qualquer tipo de juízo e que pergunta: quem é você para expressar o seu julgamento? No entanto, as Escrituras exortam-nos a exercer, No entanto, as Escrituras exortam-nos a esse exercício da disciplina. Qual é o sentido? Constatando que o crente deve julgar as coisas, certo? Devemos julgar. Agora, em que sentido que Jesus está dizendo que nós não devemos julgar? Não julgueis, lá em Mateus 7:1. É no sentido de que o crente não pode julgar com uma atitude de justiça própria, baseada na sua própria justiça, o meu padrão. Não é com base na nossa própria justiça. É nesse sentido que Jesus está proibindo com que nós julguemos uns aos outros. Nós não temos autoridade por nós mesmos de julgar o nosso próximo com base na nossa própria justiça, nos nossos próprios moldes e padrões. E geralmente é isso que a gente faz. Eu quero que a pessoa seja como eu sou, como eu penso. É nos meus critérios e nos meus padrões. E nós não temos autoridade por nós mesmos de sermos nós critério de padrão de vida para o outro. Mas é a palavra de Deus. Quer um exemplo disso? Quando a gente pensa lá em Paulo, não sei se é 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, deixa eu conferir. Isso. Olha o que ele diz. Parece que ele se coloca como padrão, né? Sim, mas não. Ele diz assim: sede meus imitadores, e para por aí. Sede meus imitadores, porque o padrão não sou eu, o padrão é Cristo. A ideia do que Jesus está nos proibindo de fazer é julgar tendo uma atitude de justiça própria. Vou citar Lloyd Jones aqui de novo, e a gente está caminhando para terminar já. É a atitude de justiça própria. O ego está sempre por detrás dessa questão. E esse egoísmo é sempre uma manifestação da justiça própria, um sentimento de superioridade. Um sentimento que diz que estamos com a razão, ao passo que outras pessoas não o estão. Isso, pois, leva ao espírito censurador, um espírito sempre disposto a expressar-se de forma aviltante, ou seja, superior, né? Paralelamente a isso, entretanto, há aquela outra tendência de desprezar o próximo, de considerá-lo com desprezo. Não estou descrevendo aqui somente os antigos fariseus. Estou descrevendo todos quantos possuem a atitude farisaica. Então, esse é o sentido do que nós estamos sendo proibidos de fazer, com base na nossa própria justiça. E é exatamente o que os fariseus faziam, né? Preste atenção, irmãos. Inclusive, Jesus se referia aos fariseus com que palavra? Uma outra. Hipócritas. E qual é a palavra que aparece aqui para nós? Que julgamos conforme a nossa própria justiça. Olha aí o versículo 5
do capítulo 7 de Mateus. Hipócritas. Agir dessa forma é agir como os fariseus agiam. Sim, exatamente. A nossa justiça própria. A hipercrítica é diferente da crítica, pois ela é destrutiva e não construtiva. Vou citar Lloyd Jones de novo. A crítica autêntica jamais se mostra meramente destrutiva. Quando nós julgamos da maneira pecaminosa, proibida, é sempre com um sentimento de superioridade. Eu não estou me importando em criticar para ajudar. Eu critico para te colocar debaixo do estrado dos meus pés. Para dizer sim, olha para mim, porque eu sou bom. Você está todo errado. É isso que está errado. A hipercrítica é no sentido de destruição. Para colocar o outro abaixo, para dizer que eu sou superior. Então, repetindo a citação, a crítica autêntica jamais se mostra meramente destrutiva, pelo contrário, é construtiva e consiste em apreciação. Sim, há toda a diferença no mundo entre se ser crítico e se ser hipercrítico. O indivíduo que se torna culpado de julgar aos outros, no sentido em que nosso Senhor usa aqui o vocábulo, é o indivíduo hipercrítico. Se coloca superior, porque é com base no padrão que ele mesmo estabelece. E isso significa que ele se deleita na crítica por seus próprios méritos e se alegra. Olha que, o termo, que desgraça. De colocar o outro lá embaixo, para ele se sentir inferior, o que está fazendo errado, para ele que está criticando se ele se sentir superior, e ele faz isso com prazer. Olha como que eu sou bom, como que você é ruim. Se alegra com isso. Cara, o que acontece? Eu tenho uma filosofia que eu tento aplicar na minha vida, que é, muitas pessoas vão ser críticas, e louvado seja Deus por isso, porque é o que está certo, tá? Porque ela quer o seu bem. Então, com amor, com humildade, ela vai chegar a você, meu irmão, sua conduta nisso aqui, você acha que está certo? Jesus ensina assim, eu não sou melhor do que você, mas vejo que isso é uma dificuldade, se corrige nisso, você precisa da minha ajuda, eu já tenho orado por você, enfim. Agora, o mundo não é feito de perfeição, né? Então nós vamos ter muitos crentes que não eram para ser assim, que vão ser hipercríticos. Ele quer te colocar para baixo, ele quer te destruir, ele quer mostrar que ele é melhor. A filosofia que eu tenho é que não importa se está sendo crítico ou hipercrítico. É eu pensar assim, será que naquilo que a pessoa está dizendo, não tem algo que é verdadeiro em relação à minha pessoa? Um outro exemplo para ficar mais fácil. Vez por outra chega alguém para nós e fala assim, ô Erickson, você é assim? Aí eu falo, não, mas eu acho que você é. Aí você pensa assim, não, isso é um absurdo. O que a pessoa está dizendo a meu respeito, eu não sou não. Aí tem duas possibilidades. Ou ela de fato está dizendo que você é uma coisa que você não é, e aí desconsidera. Mas eu te pergunto, nós nos enxergamos perfeitamente no espelho?
Ou é mais fácil enxergar o erro do outro do que o nosso? O que é mais fácil? Né? Então isso aí já teria que nos colocar um pé atrás. Porque pode ser que o meu julgamento a respeito de mim mesmo esteja errado, de maneira que a pessoa esteja certa. Mas, de qualquer forma, tem duas possibilidades. Ou ela está dizendo uma coisa que ela está errada, e aí eu desconsidero, e vida que segue. Ou pode ser que aquilo que ela está falando, mas eu nunca pensei, nunca enxerguei, seja algo que eu seja. E se eu sou aquilo que ela está dizendo que eu sou, aí eu tenho que mudar, melhorar. Então, a ideia do que eu estou dizendo é que, independentemente de como as pessoas vão fazer, como elas vão falar, como elas vão agir, eu tenho sempre que pegar aquilo que é construtivo para a minha pessoa, para eu melhorar. Um outro exemplo, dentro do casamento. O cônjuge, todos os dois têm os seus defeitos. E é lógico que muita coisa só vai ter resultado se os dois quiserem, certo? Mas quando um não quer, isso te justifica também não fazer? Então você tem um erro e o seu cônjuge tem outro. Aí o seu cônjuge não admite o erro dele. Porque ele não admite, isso também justifica você não admitir e não corrigir? De modo nenhum. Então essa é a ideia. De que não interessa se o outro é hipócrita, se o outro é hipercrítico, se o outro está querendo ser superior, se o outro cobra uma coisa e ele não vive, problema dele para lá. O que Deus está usando esse irmão, mesmo no pecado dele, de maneira errada, para eu enxergar e mudar? Mude. Porque é bênção para a sua vida. Então eu tenho essa filosofia. Sim. É porque é o seguinte. Depende. Eu acho que cabe certa insistência, e aí não tem padrão para estabelecer até quando que eu insisto, até quando eu não. Isso é muito particular, porque cada um é de um jeito, cada situação é de uma forma. Mas eu acho que a gente, assim, não deve desistir na primeira. Você deve ter certa insistência. Mas eu penso que também, cada um é responsável por si. Eu já falei. Tem feito a minha parte. Você não quer? Meu irmão, a escolha é sua. Você segue, que eu vou seguir. E aí é um outro ponto, que a gente vai ver lá no versículo 6. Tem a ver com isso. Porque o texto diz, não dê o que é santo para cão que não quer. Não dê o que é pérola para porco que não quer. Cabe insistência. Mas às vezes a gente dá murro em ponto de faca com quem não quer. Sendo que a gente deveria focar em quem quer. Então é um pouco da ideia do que o versículo 6 apresenta para a gente. Da gente mudar o foco. Porque, meu irmão, se você não quer, é eu que vou te convencer? Se você não entende, é eu que vou abrir sua cabeça para você entender? É só Deus. E uma coisa, irmãos, quanto mais velho a gente fica, mais cabeçudo a gente fica. Então, a hora de aprender as coisas é enquanto a gente é jovem. Porque depois que ficou velho, que aprendeu errado, para mudar é só o Espírito, a ação sobrenatural e poderosa, exclusivamente do Espírito Santo de Deus para mudar o caboclo. Porque nós, quem somos nós? E o que é o problema do mais velho? Ele olha para o mais novo e pensa assim, quem é você para me ensinar? Às vezes a gente que é mais jovem, que tem os nossos filhos pequenos, temos esse problema. Quem é você, menino, para poder me ensinar as coisas? Deus ensina a gente através de uma mula, meus irmãos. Deus ensina a gente através de Satanás.
Sim, depende. Mas o que eu quero dizer é que ainda que você seja a pessoa mais experiente, você é pecador, tem defeito e precisa ser ensinado por meio do seu cônjuge, dos seus filhos, de pessoas mais novas, da igreja. E a gente tem dificuldade com isso, porque a gente acha que já aprendeu tudo e sabe de tudo. E não é assim. E aí é questão de ego, questão de falta de humildade, questão de várias coisas problemáticas. Essa é a ideia do que Jesus está nos instruindo. Não julgueis. É no sentido de que Jesus condena a crítica com base nos seus próprios princípios e juízos, tá? Nós não somos padrão de nada, é Cristo Jesus. Mas a gente deve julgar da maneira certa. Então, irmãos, a gente para por aqui, para a gente prosseguir no próximo domingo. Não vamos ficar de pé para a gente orar e agradecer a Deus. Se coloque de pé, vamos orar. Deus, graças te damos pelo dom da vida, essa semana que inicia, pela misericórdia que se renova sobre nós, porque o Senhor é fiel, cumpriu a tua promessa, nos deu o Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou, está à direita do Senhor, intercede por nós. Te agradecemos pela igreja da qual pertencemos, a tua palavra que pode ser lida, explicada, e que ela seja guardada na nossa mente, no nosso coração, aplicada através do teu Espírito Santo, que nós clamamos para que nos auxilie, em nome de Jesus. Nos leve em paz, que possamos, ó Deus, ter um dia na tua presença, te buscar, e que possamos voltar aqui mais à noite para te cultuar e agradecer, termos alegria de ter o Senhor como nosso Deus e poder servi-lo através de tudo que o Senhor fez, tem feito e ainda fará. Que assim seja o que nós pedimos em nome de Jesus.